Olá, tudo bem? 95 teses contra o darwinismo. Eu tinha feito 73, eu falei assim, eu vou fazer um esforço e completasse 95, que aí eu imito o Martim Lutero, que estabeleceu a idade da razão no mundo, né? O mundo estava proibido de pensar fora das fronteiras religiosas cristãs, católicas, né? E Martim Lutero afixou lá no castelo de Wimbledon, sei lá o nome do castelo, 95 teses de justificação pela fé, de salvação pela fé e não pelas obras. E ele vai mostrando diversos argumentos, teses contrários à igreja e através de seus escritos, principalmente de muitos outros pensadores, Martim Lutero estabeleceu uma mudança, ele rachou o poder da igreja. Com o mesmo espírito, eu não sou o Lutero da ciência, mas eu tive essa ideia de fazer 95 teses, apresentando também o que vários cientistas têm falado. E algumas teses são minhas, outras são de outros, são mais bem desenvolvidas por outros. E a gente vai desenvolver aqui 95 teses contra o darwinismo, desafiando a comunidade acadêmica a refutar essas ideias. Primeira tese. A primeira tese é que não se pode afirmar que as rochas têm bilhões e milhões de anos, como se afirma. Por quê? Essa afirmação é baseada na fé, na premissa de que existe constância de decaimento radioativo. Então se fazem comparações de decaimento radioativo por isótopos e através dessas comparações se verifica, baseado na constância de decaimento, a diferença de decaimento de um isótopo para outro, para o seu elemento radioativo isótopo, de mesmo número de prótons, vai falar da idade daquela rocha. Isso é uma mentira, porque você vai estudar na literatura alguns aspectos que mostram que não existe constância de decaimento. Vou dar alguns exemplos. Tokamak. Essas máquinas aí que você vê que vai estar imitando a produção de energia solar, elas trabalham com aceleradoras de elétrons a ponto dos elétrons ficar tão velozes, velozes e furiosos, a ponto de atingir o núcleo. E aí eles trabalham plasma e temperatura, e a junção desses dois aspectos aceleradores, o plasma que acelera muitos elétrons, a ponto de uma máquina de plasma cortar uma chapa de aço igual faca corta manteiga, né? Porque ela acelera tantos elétrons que ela divide um aço e outros materiais assim com muita facilidade. E o plasma, ele aumentado a temperatura, ele vai aumentar ainda mais a velocidade dos elétrons. Aumentando essa velocidade dos elétrons, chega um ponto que atinge o núcleo, desestabilizando e criando de dois hidrogênios um hélio, né? E aí você tem a formação da energia limpa, né, que se promete acontecer nesses grandes equipamentos tokamaks espalhados pelo mundo. Parece que são mais de 20 equipamentos desses espalhados pelo mundo. Meus queridos, se uma tokamak que se baseia num plasma, mais temperaturas altíssimas, são dois elementos aceleradores de partículas, é capaz de atingir o núcleo, muito mais os efeitos elétricos da queda de um bólido médio. Não precisa ser um bólido grande, daqueles
que caíram na Terra, um bólido médio, vai gerar uma aceleração de elétrons muito superior ao que uma tokamak consegue, porque ali vai estar vários efeitos elétricos, inclusive plasma, porque o plasma se forma pela alta amperagem, e a alta amperagem se forma pelo diferencial de cargas. Então o bólido vai gerar plasmas muito poderosos. O bólido vai gerar plasmas, vai gerar efeito piezoelétrico e também acelerador de elétrons. Ele vai gerar som também é acelerador de elétrons, uma temperatura imediata, vai também acelerar elétrons. E outros efeitos mais vão acontecer ali na queda de um bólido. Logo, a queda de um bólido pode transformar uma rocha, um elemento químico estável em instável. Ele pode arrancar nêutron de um elemento que estava todo estabilizado. Quanto mais acelerar decaimento radioativo. Então, quando você vê na literatura científica dizendo tal coisa tem milhões e bilhões de anos e baseado em testes radiométricos, duvide, simplesmente declare, isso não pode ser afirmado. Só por essa razão, existem outras. Existem patentes aí que mostram métodos de descontaminação de material radioativo, acelerando o decaimento radioativo, usando o sistema Van de Graaff. Existe aí, está listado no link aí abaixo. Esses milhões de anos não podem ser afirmados. Essa é a primeira tese. Segunda tese, relativa a essa. Os milhões de anos contradizem com os próprios métodos radiométricos entre eles mesmos. Mas tem um que a contradição é muito frontal, que foi desenvolvido testes pelo geofísico John Balgarty, que fez seus testes e publicou em 2004. Não pôde publicar na Nature, não pôde publicar na Science, porque essas revistas são submissas à religiosidade, ao papado darwinista, ao papado paradigmático. Mas ele fez os testes são soberanos, qualquer um pode repetir os mesmos testes, mostrando que rochas de 500 milhões, 300 milhões de anos, que contêm material orgânico incrustado nelas, inclusive diamantes, elas contêm carbono 14, que nós sabemos que tem uma meia-vida curta de 5.730 anos. Ou seja, em 200 mil anos não era para ter quase nada de carbono 14 em materiais de origem orgânica. No entanto, lá temos proporções de 40 mil anos, 60 mil anos, que o Dr. John Balgarty testou, ele e sua equipe, no laboratório de Los Alamos. Os testes podem ser repetidos, a verdade é factual, os dados são soberanos sobre a publicação da Nature, da Science. Se essas revistas se acovardaram de não publicar o trabalho do Balgarty, é porque são covardes, é porque são politiqueiras, porque a verdade que lhes interessa publicar é só aquela que não vai mexer com o status, com o paradigma, com o establishment, tá certo? Então, a primeira tese não pode ser afirmada os milhões e bilhões de anos, baseado em datação radiométrica. Segunda tese, o carbono 14 ele impede que se sincronize tanto de métodos radiométricos tradicionais, porque ele, sendo um elemento de vida curta, 5.730 anos, ele é para ter evaporado tudo. Então, essa é a segunda tese. Espero que vocês entenderam. Terceira tese, vamos lá. Terceira tese é que você não tem um desgaste paralelo nas rochas que estão recebendo o impacto das águas. Então você vai ter milhões de situações onde a cachoeira está caindo, batendo na rocha, vamos supor que a minha unha, que eu esqueci de cortar, seja um pedacinho da rocha. E aqui do lado a rocha está retinha, igualzinha ela.
devia estar desgastado a parte que recebe o impacto das águas, porque a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Como diz os índios, né, aqui no Brasil, essa água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, eles têm até uma expressão para designar esse fato, chama Itararé, né, água mole em pedra dura. Então não está desgastado, então não tem milhões, milhares, não tem muitos anos, não existe diferenças de tempo muito grandes entre uma parte da rocha e outra parte da rocha, porque elas estão retas. Essa é a terceira tese. Tá? O desgaste não é proporcional ao tempo em rochas no mesmo terreno, na mesma rocha, sendo que uma parte sofreu impacto e outra não. Muito bem, quarta tese, falando ainda em rochas, você vai ver que toda rocha, ela quando se despedaça, ela fica com quinas, com pontas pontiagudas, angulares, né? Oblíquas. Então, essas angularidades das rochas, quando elas estão enterradas em terreno úmido, que sofre ações de calor, de chuva, etc., elas vão perdendo essa angularidade e vão se arredondando, né? Vai desgastando as pontas e vai arredondando. No entanto, nós temos trilhões de rochas ainda com as suas quinas, né? E quando estão enterradas, um pouquinho arredondada, nem tanto assim, a ponta está lá ainda bastante evidente, demonstrando que não tem muito tempo que um acidente que formou essas trilhões de rochas aconteceu tem pouco tempo, porque senão elas estavam erodidas. E aí o que acontece? Você tem mais uma tese para ser respondida, a quarta tese. Tá? Quinta tese, que foi objeto inclusive de uma publicação minha: saltacionismo, pontualismo e repetição das mesmas formas fósseis. Isso é chamado de paradoxo da estase morfológica, anomalia da estase morfológica, da repetição de mesmas formas fósseis. Para eu conseguir uma amostragem repetindo mesmas formas de seres vivos, de espécies, de formas fósseis, eu teria de sepultar diversas populações para ter várias repetições e um padrão de 71% de repetição no registro fóssil, que é o que temos. Isso é uma evidência de uma catástrofe global, porque esse padrão se repete em todo o globo. Repetição de mesmas formas. É como se a amostragem fóssil me dissesse: foram sepultadas várias populações de seres vivos semelhantes uns aos outros, né? E lembrando que mesmo se eu sepultar uma população, às vezes tem animais que quando jovens são bem diferentes do animal adulto, né? Cresce uma crista, um chifre. Então assim, a repetição não vai acontecer inclusive em mesmas espécies de uma mesma época de idades diferentes. Então, ter 71% de repetição morfológica no registro fóssil é algo extremamente significativo no sentido de dizer que todas as populações da Terra foram sepultadas. Por quê? Porque eles querem que você acredite, né, desde Darwin e até o Ernest Mayr falou que esse é o maior problema da evolução. Eles querem que você acredite que a forma se repetiu em saltos, que a espécie modificou, foi para lá, foi para cá, depois voltou à sua forma mais estável, e aí foi sendo fossilizada só aquela forma mais estável, que era a forma mais de sucesso, reprodutivo, então tinha mais chance de reproduzir. Uma mentira isso. Por quê? Porque nós temos diversas catástrofes gigantescas que aconteceram na Terra, e numa catástrofe você sepultaria a forma na sua maneira estável, instável, na sua modificação,
E a divergência costuma sempre divergir, quase em alguns casos volta para ser o que era, mas você pega o registro fóssil, você vê que existe uma divergência para não voltar mais ao estado anterior, né? Principalmente na queda de tamanho, né? Você tem um padrão fóssil quase todo gigante, caindo o tamanho, e o tamanho não cresce mais, a não ser quando você faz o cruzamento lá de um leão com o tigre siberiano, aí você consegue um ligre que é do tamanho do tigre dente sabre fóssil. Mas, excetuando essas atividades artificiais de cruzamento, dificilmente você recupera a mesma forma anterior, né? Há casos que dá para recuperar, mas, em geral, o padrão fóssil nos declara que o padrão morfológico fóssil era bem diferente do padrão atual, demonstrando que a tendência é a divergência, né, a diferenciação, e não a igualização que o pontualismo tanto deseja que fosse para poder se justificar. Por falar em pontualismo e saltacionismo, a gente separou aí no nosso link abaixo aí mais de 100 artigos científicos tentando justificar o paradoxo da êxtase morfológica, quando, na verdade, não tem como justificar isso. Tanto é que um artigo condena o outro artigo como insuficiente, né? Então, a gente tem essa situação aí, tá? Então, já foram feitas tokamak, depois carbono, né? Depois erosão, depois pontas e depois repetição de mesmas formas fósseis, paradoxo da êxtase morfológica. 5 teses, falta só 90, será que nós vamos conseguir apresentar as 90? Né? Assista o próximo capítulo e nós estaremos apresentando 95 teses que ninguém dá conta de responder. Está feito o desafio, tese é para ser defendida, né? Está feito o desafio. E acompanhe o nosso canal, espalhe aí, chame os professores, chame os cientistas para debater essas teses aqui, vamos ver se eles dão conta. Um grande abraço, fiquem com Deus.